As camadas de uma cadeia de suprimento. Nós podemos dividir a cadeia de suprimento em camadas. Para quê? Para facilitar tanto o seu projeto, quanto a sua manutenção, quanto o seu entendimento e as melhorias que eu possa implementar nesta cadeia de suprimento. Tá? Essa divisão em camadas, ela não é em vão, certo? Existe por esses 4 motivos que eu acabei de elencar. Veja só, aqui eu tenho a empresa foco, a empresa na qual eu estou colocando o meu foco para analisar essa cadeia de suprimentos. Então veja que nessa cadeia eu posso ter clientes de primeira camada, de segunda camada e clientes finais. Assim como eu posso ter fornecedores de primeira camada, fornecedores de segunda camada e um fornecedor inicial. Vamos ver se eu consigo colocar aqui um exemplo para nós entendermos melhor essas camadas. Pense aqui numa empresa que produz cabos elétricos. Veja, uma empresa que produz cabos elétricos, mas não um cabo elétrico qualquer, um cabo elétrico específico para ser utilizado em automóveis. Veja, o que poderia ser esse cliente de primeira camada? Poderia ser a empresa que fabrica o painel do automóvel. A empresa que fabrica o painel do automóvel seria um cliente de primeira camada dessa empresa de cabos elétricos destinado a automóveis. E o cliente de segunda camada dessa empresa seriam as montadoras de automóvel, aquelas que compram peças desses clientes aqui e vendem o automóvel montado para o cliente final. Ok, professor, mas quais são os fornecedores então dessa empresa? Nós poderíamos pensar que aqui nessa camada eu teria o meu fabricante de cabos. Olha que interessante, né? O meu fabricante de cabos. Então, o fabricante de cabos seria o primeiro fornecedor dessa empresa. Tá? Mas, professor, essa empresa já não produz cabos? Sim, mas ela pega um cabo genérico e transforma esse cabo num cabo especial, com conectores, já com um número de condutores específico, por exemplo, para aquela empresa que produz os painéis. Também pode vender para uma empresa que produz os faróis, que são cabos diferentes. Então aqui eu tenho uma empresa que produz o cabo na forma bruta, um único condutor isolado. Está aí esse fornecedor. Esse fornecedor poderia ser o do cobre, não o cobre bruto, mas o cobre na forma de lingotes, por exemplo, para que essa empresa possa transformar esse cobre da forma de lingotes para a forma de cabos e colocar o isolante, que poderia ser fornecido por uma outra empresa. Veja que interessante. E aqui o fornecedor inicial seria a mineradora que fornece o minério de cobre. Então veja, nós temos aqui uma cadeia de suprimentos completa, com fornecedor inicial, fornecedor de segunda camada, de primeira camada, a empresa foco, a primeira camada de clientes, os clientes de segunda camada e o cliente final. Esta parte da cadeia eu chamo de canal de suprimento. Esta parte da cadeia, porque são constituídas
Esse canal é constituído por fornecedores, então por isso que se chama canal de suprimento. E este canal chama-se canal de distribuição, porque constitui-se de clientes. Um elemento de suma importância nas cadeias de suprimento é o fluxo de informações, são as informações e, consequentemente, o fluxo dessas informações. Veja que eu tenho um fluxo financeiro e um fluxo de produto. O fluxo de produtos está representado por essas setas localizadas na parte inferior dessa cadeia de suprimento simplificada. E na parte superior, essas setas mais bojudas, elas representam o fluxo financeiro. E esta seta alongada representa o fluxo de informações. Eu tenho um fluxo de produto, um fluxo financeiro contrário ao fluxo de produto, e além disso eu tenho um caminho para as informações, que também é contrário ao fluxo de produtos. Esse caminho é muito importante, deve ser cuidado em detalhes. Um outro conceito que vocês vão se deparar, e ele é importante para se você conseguir segmentar uma cadeia de suprimentos e analisar as suas partes, é o conceito de upstream, que uma tradução para o português seria montante, e downstream, que no português seria jusante. Veja, o que é um upstream? É o que está atrás, acima da empresa focal, que no caso aqui seria a Nike. Um exemplo da Nike, veja que exemplo interessante. E onde está o downstream, ou jusante? É o que está abaixo, o que está depois do fabricante focal. E dentro dessas duas definições, eu tenho algumas características. Por exemplo, na área do downstream, na região do downstream, o que eu tenho? Pedidos, solicitações de devolução, solicitações de consertos, pagamentos, tudo isso está aqui no downstream. E aqui no upstream, capacidade, nível de estoque, programação de entrega e condições de pagamento. Veja, são elementos que caracterizam essa região da minha cadeia de suprimentos. E veja um fato importante: o conceito de upstream e downstream, ele depende da minha empresa focal. Se eu mudar a localização da minha empresa focal e passar a ser esta empresa, esse downstream é deslocado para cá e o upstream é deslocado para cá. Então note que é importante entender esse conceito e quais são os elementos associados a cada segmento da minha cadeia de distribuição, da minha cadeia de suprimentos, para que eu possa então identificar e facilmente poder estudar, melhorar ou implementar elementos que estejam ligados a estes fatores que constituem o downstream, ou a estes fatores que constituem o upstream. Muito bem, muito bem.
Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.